Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de matemática do ensino fundamental, hoje tratando sobre expressões algébricas, mas isso a gente vê em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de matemática do ensino fundamental. Estamos no módulo número 7, expressões numéricas e algébricas, e hoje iniciaremos na aula número 2 a tratar sobre expressões algébricas. Mas isso, em seguida, mas eu gostaria de pedir nesse momento que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá bom? Agora sim, vamos começar. Expressões algébricas. Lembrando que na última aula, tratamos sobre as expressões numéricas e hoje, avançando, falaremos sobre as expressões algébricas e agora definindo o que seja uma expressão algébrica que vai nos acompanhar nessa caminhada na matemática, dependendo aí do rumo que você traçar na sua vida profissional, talvez leve a vida toda. Então, vamos lá. As expressões algébricas são as expressões matemáticas que utilizam as letras, que são as variáveis, os números e os símbolos das operações matemáticas, o símbolo de adição, de subtração, multiplicação, divisão, e aí vai, para realizar determinados cálculos. Tá? Então, é esse conjunto de letras, números e símbolos de operações matemáticas que compõem o que se chama expressões algébricas. Então, nessas expressões, que também são conhecidas como literais, as letras são classificadas como incógnitas. Essas expressões geram equações. Então, numa expressão algébrica, que, como foi falado, que também são conhecidas como expressões literais, as letras, comumente x, y, muito usado, são conhecidas como incógnitas, tá? E elas vão gerar, essas expressões vão gerar equações, que buscam, ou seja, uma igualdade, uma relação de igualdade para que a gente encontre determinadas necessidades, digamos assim, básicas no que a gente for, digamos assim, utilizar, tá certo? Então, opa, deu uma metida aqui e saiu. Então, basicamente, é isso aí, tá? Então, vamos lá. Nas equações, chama-se primeiro membro tudo que está antes, ou seja, à esquerda do sinal de igualdade, tá bom? Então, temos uma equação, então, ou seja, que faz uma igualdade, uma equação nos conduz a isso, Tem aqui o sinal de igual, já conhecido, tá? Então, o primeiro membro é tudo que estiver à esquerda desse sinal de igual, certo? E segundo membro, tudo que está depois ou à direita do sinal de igualdade, tá bom? Então, aqui é a definição bem sucinta e objetiva, do que seja essas equações. Utilizamos as letras para representar valores desconhecidos ou até mesmo para analisar o comportamento da expressão de acordo com o valor dessa variável. Ou seja, nas situações onde a gente precisa encontrar alguma quantidade, algum valor, alguma situação ideal, de prático ou não, então, normalmente utiliza essas letras, X, Y, J, K, não importa o tipo de letra, que vai representar aquela incógnita, a variável que eu desejo encontrar dentro de uma situação, dentro de um determinado problema que a gente esteja, digamos assim, tendo que resolver. Caso a expressão algébrica possua um único termo algébrico, ela é conhecida como monômio, tá? A gente não vai detalhar isso melhor à frente. Quando possui mais de um, tá? Mais de um termo, é chamado de polinômio, tá certo? Então a gente vai depois detalhar cada caso desse aí.
É possível também calcular operações algébricas, que são as operações entre expressões algébricas, tá? Então, a gente vai detalhar isso também, tá? Fazer cálculo de algébricos, né, com expressões, né? Várias expressões, você pode somar, multiplicar, subtrair, tá? Utilizando ali essas expressões algébricas com as suas respectivas variáveis, né? Depende do número de variáveis. Então, essas operações algébricas, elas podem ser caracterizadas por monômios, né, que a gente vai mostrar, ou polinômios, como é mais comum, tá bom? Então, exemplo de expressões algébricas. Então, agora a gente vai ter a oportunidade de ter acesso a essas expressões, né? Já que até agora a gente vem no conceito, né, que é fundamental ter esse conceito, né, para a gente ter uma base, né? E agora vamos mostrar os exemplos, tá? Então, temos aqui 3 exemplos, né, de expressões algébricas. No caso aqui, a primeira expressão tem aí, ó, como a gente falou, a gente vai definir mais à frente, né, o que é um monômio, né? Aqui temos na letra B um monômio e na letra A e C são polinômios que têm mais, né, de um termo, né? Aqui temos aqui mais de um termo, 3 termos. X, B aqui são as variáveis, né? O 2 o coeficiente, tá? O número normalmente é conhecido como coeficiente e as incógnitas, né, que são as variáveis, são as letras, né? X, B, no caso Y, A, M, N. Então, não há uma regra fixa que defina qual letra. Pode ser qualquer letra, tá? Comumente, né, muitas das vezes, na maioria das vezes, utiliza-se o X, o Y, também o M e o N, tá? Então, mas não há uma obrigatoriedade. O mais importante é entender o conceito, tá? Então, a expressão algébrica é composta, como a gente viu, de letras, números e operações, né? Operadores, né? Matemática, o sinal de mais, que sinal de menos, tá ok? Então, vamos agora à definição mais objetiva de monômios. Monômios. Uma expressão algébrica é conhecida como monômio quando ela possui somente um termo algébrico. Então, a definição aqui está bem clara. Somente um termo algébrico é o monômio. Um termo algébrico é aquele que possui letras e números separados apenas por uma multiplicação entre eles, tá? Já que uma letra do lado da outra ou do lado de um número, ele está simbolizando como se fosse uma multiplicação. Agora, quando você tem entre grupos de letras e números um sinal de mais ou menos, né, aí você já está tratando isso aí de um polinômio, que a gente vai definir mais à frente. Um monômio é dividido em 2 partes. O coeficiente, que eu já havia até antecipado, que é o número, né, que está multiplicando a letra, e a parte literal, tá? Que é a variável com seu expoente, né? Normalmente, né, é ao quadrado, ao cubo, etc., né? Que é a nossa incógnita, essa parte literal. Exemplos, né, de monômios, que 2x3. Então, o coeficiente é igual a 2 e a parte literal é igual a x3. Como ele falou, só tem uma multiplicação, que é 2 vezes x3. Então, só pode ter essa operação para ser monômio. A letra B, 4AB. O coeficiente é o 4, né? E a parte literal é o AB. Ok? O C, m ao quadrado vezes n. O coeficiente é 1, né, que não se escreve normalmente, está subentendido aqui, 1 vezes m2n, né? E a parte literal é igual a m ao quadrado vezes n. E os polinômios? Os polinômios, quando a expressão algébrica possui muitos termos algébricos, ou seja, muitos polinômios, muitos monômios compõem um polinômio. Ela é conhecida como polinômio, ou seja, quando a expressão algébrica possui muitos termos algébricos, ela é conhecida como polinômio. Um polinômio nada mais é do que a soma ou diferença entre monômios, como já havia antecipado, né? Então, soma ou diferença de monômios
é o que forma o polinômio. É bastante comum o uso de polinômios no estudo de equações e funções, ou da geometria analítica para descrever as equações de elementos da geometria. Então, é onde nós encontramos usualmente, né, os polinômios. Em equações, funções, né, na própria geometria analítica. Exemplos de polinômios, né? Letra A, 2x2 mais 2x mais 3. Então, você vê que tem aqui os monômios intercalados pelo operador, no caso aqui de adição, né? Soma. Então, é um conjunto, ou seja, o polinômio é um conjunto de monômios, né? Intercalados por sinais de soma ou subtração. Letra B, 2ab menos 4ab2 mais 2a menos 4b mais 1. É um polinômio, tá? Com um conjunto de monômios. Letra C, 5mn menos 3. Também é um polinômio, sendo que somente com o termo literal nesse primeiro monômio, mn. Letra D, 4y2 mais x3 menos 4x mais 8. Tá? Da mesma forma, é um polinômio. Simplificação de expressões algébricas. Muito importante isso, né? Muito utilizado na matemática, esse artifício que visa principalmente nos ajudar a simplificar. O nome já está falando simplificação, vai simplificar, vai facilitar, né, os cálculos, no caso das expressões algébricas. Tá? Então, é um artifício muito importante e, né, muito útil dentro da matemática. Em uma expressão algébrica, quando há termos semelhantes, é possível realizar a simplificação dessa expressão por meio de operações com os coeficientes dos termos semelhantes. Tá? Então, logicamente, como a gente está tratando aqui de operações, né, com monômios e polinômios, né, expressões algébricas, e temos termos literais, então, para que haja essa simplificação, eles têm que ser semelhantes, né? Porque senão é como se você estivesse tentando ajustar números diferentes. Então, números ou coisas diferentes, né? Vamos dizer assim. Tá bom? Mas no exemplo a gente vai ter condições de entender isso melhor. Por exemplo, temos aqui, né, um polinômio imenso, 5xy2 mais 10x menos 3xy mais 4x2y menos 2x2y2 mais 5x menos 3xy mais 9xy2 menos 5x2y. Então, ele tem uma série de monômios, né? Então, o objetivo é a gente identificar os monômios semelhantes, né? Os termos ali, principalmente os termos literais semelhantes, para que a gente possa fazer as operações e simplificar, né, digamos assim, a expressão. Então, vamos ver. Para simplificar, vamos identificar os termos semelhantes. O x está aqui. Olha a terminologia, o x, né? A saída, né? Está aqui, os termos semelhantes. Ou seja, termos que possuem mesma parte literal, como eu falei. Então, tem que ter a mesma... os monômios têm que ser, na parte literal, o mesmo, né? Para que você possa fazer a realização da operação de soma ou, no caso, subtração, que é o caso aí. Então, vou colocando cores aqui para ficar bem claro quais são os termos semelhantes, né, na expressão. Então, eu tenho aqui 5xy2. Então, vamos colocar xy2, onde tem aqui, ó, no 5 e 9, xy2. No verde, x, tenho aqui, ó, 10x e aqui 5x. xy, tem menos 3xy, menos 3xy, ok? São semelhantes. x2y, tenho mais 4x2y, menos 5x2y. E o 2x2y2 ou x2y2 não tem nenhum. Então, ele não vai poder ser unido, né, digamos assim, com nenhum dos demais. Então, realizaremos as operações entre os termos semelhantes. Então, o que foi em vermelho, eu vou realizar 5xy2 mais 9xy2
Então, 9, 5, 14x, y2. Eu posso fazer essa operação. O 10x verde mais 5x verde, 15x. O menos 3xy menos 3xy menos 6xy. Pode ser feito. E o pretinho ali, 4x2y menos 5x2y, 4 menos 5 menos 1x2y. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, como eu falei, separei o vermelho, 5xy2 mais 9xy2 é igual a 14xy2. O verde, 10x mais 5x, 15x. O azul, menos 3xy menos 3xy menos 6xy. O preto, 4x2y menos 5x2y menos 1x2y, que se escreve normalmente menos x2y omitindo 1. Tá? É isso aqui, na verdade, matematicamente falando, mas na prática a gente apresenta dessa forma, omitindo 1. O termo menos 2x2y2 não possui nenhum termo semelhante a ele. Logo, a expressão algébrica simplificada será menos 2x2y2, que não tem nenhum termo semelhante, mais 14xy2, ali de cima o vermelho, mais 15x aqui, que é o verde, menos 6xy o azul, e o menos x2y, que é o pretinho. Tá bom? Então, esse é a minha expressão algébrica simplificada. Não podemos mais simplificar além dessa situação aí, já que os termos semelhantes já foram calculados, né? Tá bom? Operações algébricas. Realizar adição ou subtração de expressões algébricas nada mais é do que simplificar a expressão. Portanto, só é possível operar com os termos algébricos que são semelhantes, basicamente é a mesma coisa que a gente acabou de falar. Então, vamos mostrar algumas operações em seguida. Já na multiplicação, é necessário utilizar a propriedade distributiva entre os termos, conforme os exemplos a seguir. Então, para a multiplicação, temos que usar a propriedade distributiva. Então, vamos lá. Exemplo de adição, primeiramente, 2x2 mais 3xy menos 5 mais 3x2 menos xy mais 2. Na adição, a gente pode eliminar o parênteses sem nenhum cuidado especial, já que não vai alterar o polinômio que está sendo somado, certo? Então, como é uma adição, podemos simplesmente remover os parênteses sem alterar nenhum dos termos, como eu acabei de dizer. Então, fica 2x2 mais 3xy menos 5 mais 3x2 menos xy mais 2. Fazendo daquela forma que a gente mostrou anteriormente, os termos semelhantes, tenho aqui 2x2 e mais 3x2. 2 mais 3, 5x2. 3xy menos xy. 3 menos 1, 2xy. Menos 5 mais 2, menos 5 mais 2, menos 3. Ok? Então, agora simplificando a expressão, como nós fizemos, x2, 5x2, xy, 3 menos 1 dá 2xy, menos 5 mais 2, menos 3. Beleza? Vamos agora a um exemplo de subtração. Agora aqui não, aqui já temos um probleminha. Na eliminação do parênteses, a gente vai ter que ajustar o outro polinômio por conta do sinal de menos. Tá bom? Então, para remover os parênteses, é necessário inverter o sinal de cada termo algébrico da segunda expressão. Então, basicamente, essa segunda expressão, a gente inverte o sinal de cada termo. O mais 3x2 vai ficar menos 3x2, o menos xy vai ficar mais xy e o mais 2 vai ficar menos 2. Então, o primeiro não altera nada, 2x2 mais 3xy menos 5 está aqui. E o segundo alterando, menos 3x2 mais xy menos 2. Agora, executa a operação em cada termo semelhante. No caso aqui, o 2x2 com menos 3x2, o 3xy com o xy e menos 5 com menos 2. Agora, simplificando a expressão, temos 2x2 menos 3x2, 2 menos 3 dá menos 1.
ou menos x2, está aqui. 3xy mais xy, 4xy, está aqui. Menos 5, menos 2, menos 7. Beleza? Continuando, exemplo de multiplicação. 2x2 mais 3xy menos 5 vezes 3x2 menos xy mais 2. Aqui, como ele falou, vai fazer a propriedade distributiva, né? Ou seja, o 2x2 eu vou multiplicar por 3x2, o 2x2 eu vou multiplicar por menos xy, o 2x2 eu vou multiplicar por 2, aí passa para o segundo, 3xy eu vou multiplicar por 3x2, 3xy menos xy, 3xy com 2, finalmente o menos 5, multiplicar por 3x2, menos 5 multiplicar por menos xy e o menos 5 multiplicar por 2. Aplicando a propriedade distributiva, encontraremos, como eu falei, 2x2 vezes 3x2. 2 vezes 3, 6. x2 vezes x2, x4, 6x4. 2x2 vezes menos xy. Então, vai ser menos 2. x2 com x dá x3, y. Menos 2x3y. 2x2 vezes 2. 2 vezes 2, 4x2. Agora, pega o 3. 3xy. 3xy vezes 3x2. 3 vezes 3, 9. X ao cubo vezes y. 9x ao cubo, y. 3xy vezes xy. Vai dar 3, ou melhor, menos, né? Mais com menos dá menos. Menos 3x2. X com x dá x2. y2. Menos 3x2, y2. E, finalmente, o 3xy menos 2. 3 vezes 2, 6. Não tem literal aqui. Então, vai ser 6xy. Tá aqui, mais 6. Opa, cadê? 3xy mais com mais 6xy. Tá certo. Agora, menos 5 vezes 3x2. 5 vezes 3, 15x2 negativo. Tá aqui, menos 15x2. Menos 5 vezes menos xy. Menos com menos dá mais, dá 5xy. Opa, aqui menos com menos dá mais. Aqui está errado, tá? Aqui é o sinal de mais. E menos 5 vezes 2 dá menos 10. Está invertido aqui, tá bom? Aqui é sinal de mais e aqui é menos 10. 5 vezes 2 dá negativo. E menos 5 vezes xy dá mais 5xy, tá? Então aqui eu me enganei aqui nesses dois sinais. Aqui é mais 5xy, aqui menos 10. Agora, simplificando, temos 6x4. Logicamente que aqui, né, com essa situação, vai dar um erro aqui, tá? Mas a gente vai falar o que deve ser certo. 6x4 não tem nada. Menos 2x3 vezes y. Eu tenho aqui 9x3. Então, 9 mais 9 menos 2 dá 7. 7x3y. Beleza. 4x2 com menos 15x2, 15 menos 4 dá menos 11x2, está aqui. 9x3y, já foi, né? Menos 3x2y, 3x2y2, não tem outro, então é ele mesmo. O 6xy menos o 5, aqui no caso deveria ser mais, né? 6 e 5, 11, que deveria ser, que é mais, aqui é mais 5xy, né? Já que aqui é menos 5 vezes menos xy, dá mais 5xy. 5xy com 6xy, aqui deveria ser 11xy. Tá? Ok? E aqui seria menos 10, porque não tem nenhum outro termo literal, sem ser literal, somente ele. Tá bom? Então, foi bom acontecer isso, que realmente a gente tem que ter muita atenção, né, na hora de realizar, porque a possibilidade de você se enganar é bem possível, né? Então é uma atenção máxima, tá bom? Então, isso aí acontece, né? Mesmo com a gente que já sabe, né? Às vezes, se você não der um vacilo, um cochilozinho de nada, você pode errar. Então, é importante para ficar atento, tá? Beleza? Então, continuando. Valor numérico das expressões algébricas.
quando conhecemos o valor da variável de uma expressão algébrica, é possível encontrar o seu valor numérico. Tá? Então, como a gente pode fazer isso? O valor numérico da expressão algébrica nada mais é do que o resultado final quando substituímos a variável por um valor. Ok? Você encontra um resultado, né, literal, né, se é x, é y, o que seja, é igual a um determinado valor. Então, se você substituir na equação aquele valor, logicamente que a igualdade, né, uma equação em igualdade tem que prevalecer. Então, basicamente é isso aí que a gente vai mostrar. Então, exemplo 1. Dada a expressão x3 mais 4x2 mais 3x menos 5, qual é o valor numérico da expressão quando x é igual a 2? Tá? Então, o valor numérico, como a gente viu, basta substituir a variável, né, no caso aqui, essa incógnita x, pelo valor atribuído a ela, que no caso aqui é 2. Tá bom? Então, vamos lá. Para calcular o valor da expressão, vamos substituir o x por 2, somente isso. Então, temos aqui é x ao cubo, vai ser 2 ao cubo, mais 4 vezes x ao quadrado, 4 vezes 2 ao quadrado, está aqui, mais 3x, ou 3 vezes 2, está aqui, menos 5. Então, vamos lá, vamos executando. 2 ao cubo é 8, está aqui. 4 vezes 2 ao quadrado vai ser 4 vezes 4. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4. Aqui 3 vezes 2, 6. 6 menos 5. Eu realizo agora, como a gente aprendeu na aula passada, as multiplicações primeiro, né? Então, 4 vezes 4, 16. 8 mais 16, mais 6, menos 5. Agora aqui não. Você pode fazer as somas e as subtrações, não tem problema. Então, vamos fazer a soma primeiro. 8 mais 16, 8, 6, 14, com 16, 30, né? 30 menos 5. 30 menos 5 dá 25. Então, 25 é o valor numérico dessa expressão, tá? Que ela representa para x igual a 2. Logicamente, se for atribuído a x um outro valor qualquer, diferente de 2, logicamente que esse resultado vai ser diferente. Ok? E para a gente fechar, né, um exemplinho aí do Enem, utilizando aí a expressão algébrica, né, para a gente estar, né, alinhado pelo menos com o Enem, né, já que esse tipo de questão, esse tipo de tema, expressões algébricas, ele aparece, né, muitas vezes em concursos, em vestibulares e também no Enem, como a gente pode mostrar agora nesse Enem de 2012, tá bom? Então diz assim: um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento, x no comprimento e y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é 5 menos x, que multiplica 3 menos y. Então, temos aqui, né? Temos aqui esse forro, como foi falado, vai ser lavado, ele vai encolher na base, vai diminuir em x, e na sua altura vai diminuir em y, né? Ou seja, a base era 5, vai passar a ser 5 menos x. A altura era 3, vai passar a 3 menos y, né? Vai encolher. Então, basicamente, vai ficar somente com essa areazinha aqui que eu estou mostrando com a ponteira do mouse, tá? Só isso aqui que vai ficar após ela encolher. Então, vamos lá. Nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por... Então, temos aqui as alternativas. Então, vamos lá, vamos desenvolver. Para calcular a área de um retângulo, calculamos a área encontrando o produto entre a base e a altura do retângulo, né? Já sabemos que a área do retângulo é base vezes altura. No caso aqui, a original seria 5 vezes 3.
Analisando a parte perdida do forro, é possível dividi-la em dois retângulos, mas existe uma região que pertence aos dois retângulos. Logo, vamos ter que subtrair a área dessa região, tá? Que é essa areazinha aqui que é comum aos dois, tá bom? Esses dois retângulos aqui que vai ser perdido, tá bom? Então, vamos lá. O retângulo maior tem base 5, retângulo maior, base 5 e altura y. Logo, sua área é dada por essa aqui, né? 5 vezes y, né? Base vezes altura, 5 vezes y. O outro retângulo possui base x, olha aqui, ó, e altura 3. Então, sua área é dada por x vezes 3, 3x. Ok? A região que pertence aos dois retângulos simultaneamente tem base x e altura y, x vezes y, e altura y. Então, como ela está sendo contada nos dois retângulos, vamos subtraí-la da soma das áreas. Ok? Beleza? Assim, a área perdida é dada pela expressão algébrica 5y, né, que é essa de cá, 5y, mais 3x, ok? Menos xy, que está em dobro, que estaria aparecendo novamente. Então, é uma mais a outra, né? Menos esse produto, 5y mais 3x menos xy, tá? Que vai dar a resposta letra E. Ok? Com isso, a gente conclui este vídeo. Espero que tenha sido útil para você. Te peço que se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que compartilhe o vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.